O objetivo deste vídeo é demonstrar como é possível, né, e de que forma a gente consegue utilizar o AutoCAD Web para, por exemplo, fazer um mapa de riscos, né? Evidentemente que ele pode ser utilizado para desenhar outras coisas também. Se você estiver utilizando o AutoCAD onde você cadastrou ele lá para usar gratuitamente, né, no Free lá, com o seu e-mail, você vai ter 30 dias para utilizar, tá? E aí depois ele vai pedir lá uma solicitação para que você pague para continuar. Agora, se você pediu para o professor do componente aí, para que ele, né, cadastre lá o seu e-mail institucional, e aí você vai receber um convite, né, através do cadastro que o professor faz, e você utilizando o seu e-mail institucional para você fazer o preenchimento e acessar o AutoCAD Web, você vai ter um ano para fazer a utilização gratuita aí do AutoCAD Web, e aí você pode instalar o aplicativo ou utilizar online acessando o site. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente já começar aí a fazer a utilização do AutoCAD. Então, né, eu já estou logado aqui, então está aparecendo este endereço na minha barra aqui de endereço, só que o login vocês vão fazer digitando web.autocad.com/login, né? E aí lá vocês vão preencher com o e-mail institucional, a senha, e aí vocês vão receber um código no e-mail institucional, vocês vão abrir lá o e-mail institucional e digitar o código que vocês vão receber lá. Dependendo do aparelho que vocês estiverem utilizando aí, né, do computador, do notebook, o ideal é que você abra duas abas de internet separadas, tá? Porque se você for alternar para digitar o código, o sistema do sistema do AutoCAD ele reinicia e ele volta a página para o estado anterior, né? E aí quando você for lá, você vai procurar a janelinha de digitar código, não vai ter mais, vai aparecer de novo a janelinha de login. Então o ideal é que você abra duas abas, né? Tenha duas janelas distintas, né? Não acrescente aqui no mais. Você abre uma outra janela separada para acessar o seu e-mail institucional. Bom, vamos lá. Estou com o AutoCAD aberto aqui, fiz o login, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em novo desenho. Aqui do lado, se eu clicar aqui nessa setinha aqui de novo desenho, vou ter duas opções, Metric e Imperial. A gente vai utilizar Metric. Por quê? Porque a gente vai trabalhar em metros, centímetros, né, ou milímetros. Também é possível trabalhar em decímetros. O Imperial a gente utiliza porque Imperial são medidas ali em polegadas, em pés, né, não é o nosso caso. Então a gente vai trabalhar aqui com Metric. Então já está selecionado aqui Metric, né, clique em cima dele, e ele vai abrir para mim aqui já um novo desenho. Tá? Abriu o novo desenho, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar as linhas. Eu vou criar linhas para eu poder desenhar. Então, eu vou criar linhas coloridas, né? Como eu vou fazer isso? Aqui embaixo, na barra de comando, eu vou digitar lá L. E aí vai aparecer essas opções para mim aqui. Escolho Layer. Escolhi Layer, apareceu janelinha aqui do lado. Vou clicar em Camadas. Tem mais aqui na frente de camadas, clico nele. Ele já abriu aqui para mim, ó, uma linha nova. Só que está escrito camada 1. Eu não vou usar esse título, camada 1. Então eu vou digitar aqui, ó, contínua. Essa é a linha que a gente vai utilizar para desenhar. E aí onde tem esse quadrado branco, eu clico nele. E eu vou mudar aqui, ó, tem várias coisas, eu vou mudar para a cor cinza aqui. Ó. Tem a 8, vou utilizar a 8. Ó. Tem a cinza clara a 9, vou utilizar a cinza escura 8. E aí, aqui embaixo, eu tenho um tipo de linha. É uma linha, ó, contínua, né? Em inglês, continuous. Eu vou utilizar a contínua mesmo, então eu não mudo nada aqui. E aí eu venho aqui em espessura da linha, padrão. Aí aqui eu vou mudar. Eu vou clicar aqui em espessura. Eu vou utilizar aqui, ó, a espessura 0,6. Pronto. Configurei a minha linha contínua. Agora eu vou criar uma outra linha, mesma coisa. Clica aqui em mais. E abriu de novo aqui, camada 1. Então eu vou mudar, eu vou colocar aqui ela com o título de esquadrias, né? São as janelas, as portas aí que a gente vai desenhar. E aí eu venho aqui também de novo, ó, esquadrias,
clico aqui na frente, né? E aí eu vou utilizar aqui, ó, a linha 6, né? Que é a linha, aqui é um roxo, né? Um magenta, né? Eu vou utilizar essa linha. Clico nela. Então, ó, esquadras. Aí aqui eu continuo utilizando a linha contínua também várias esquadras. E na espessura dela eu vou uma espessura menor. Eu vou uma espessura aqui de 0,30. Então eu configurei a linha contínua, a linha de esquadrias, tá? E aí eu vou criar a linha para cotas, para eu pôr as minhas medidas, né? E aí eu vou digitar aqui, ó, cotas. Digitei cotas, venho aqui no quadradinho branco, não confundo, né? Ó, tem contínua, cotas e esquadras agora. Eu venho aqui em cotas, quadradinho branco, eu vou utilizar aqui essa linha aqui cian, né? Um azul mais claro ali. Clico aqui que é a 4, né? Ó, na sequência aí. E aí, ó, cotas, seleciono ela, né? Venho aqui embaixo, padrão, e eu vou utilizar ela com o valor de 0,5. Então pronto, configurei as minhas linhas. Tenho as minhas linhas aqui prontas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o desenho do que eu fiz para cá, para eu não precisar ficar dividindo tela, para eu não precisar ficar diminuindo a minha tela do AutoCAD para compartilhar ela meio a meio com a minha imagem. Então, como eu faço isso? Eu vou digitar aqui embaixo, na linha de comando, ó, A, T, tá vendo? Já apareceu ali, ó, Attach. E dou Enter, ou clico em cima com o mouse, né? Aí ele vai abrir essa janela aqui, ó, uma janela de referências externas. Aí eu venho aqui, neste texto azul, anexar referência externa, né, anexar effects, clico nele, ele vai me abrir essa janela aqui pedindo para eu salvar já o desenho que eu estou fazendo, eu clico em salvar e continuar, e aí ele me abriu essa janela aqui para eu carregar um arquivo externo. Então eu vou clicar aqui, ó, carregar arquivo, e aí eu já tenho aqui a imagem, ó, tá vendo? Tá até no formato aqui de JPEG, né, ó. Eu vou clicar nela e vou clicar em abrir. Ele vai carregar a imagem, tá carregando, né, ó. Terminou de carregar. Aí eu clico em cima dela para dizer que eu quero ela. Cliquei. Apareceu aqui, ó, um Vzinho. Aí eu clico em anexar. Agora, reparem na caixa de mensagem aqui embaixo. Está pedindo para eu especificar um ponto de inserção. Ou seja, ele quer que eu defina em qual área, né, ó, essa amplitude aqui do CAD, onde que eu vou pôr a figura. Então eu deixo com zero mesmo, né? Por que zero? Porque zero ele vai escolher justamente a origem, onde eu tenho aqui os planos cartesianos de x e y, ele vai escolher exatamente aqui, essa intersecção dos dois, tá? E aí eu aperto Enter. Apertei Enter, ele já está considerando que ele vai pôr a imagem lá. E aí ele me pediu uma rotação, não tem rotação. Eu aperto Enter de novo, né? E aí agora eu vou olhar lá, ó. Dou um zoom, né, ó, porque a imagem é muito pequena. Então, ó, dei um zoom, olha onde a imagem está. Só que ela está muito pequena. Se eu clicar duas vezes aqui, ela até aumenta, só que ela está muito pequena. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar, eu vou aplicar uma escala nessa imagem para ela poder aumentar. Porque senão na hora que eu for desenhar, eu vou ter que ficar toda hora aumentando o zoom aqui, porque a imagem está muito pequena, tá? E aí, dependendo da quantidade de linhas de desenho que eu tiver aqui, chega uma hora que eu nem sei mais onde está a imagem. E aí, como eu faço isso? Eu vou digitar aqui, ó, escala, não, digitei escala, posso clicar em cima com o mouse ou posso digitar escala aqui e dar Enter, tá? Uma das duas opções. Então, se eu digitar escala, eu dou Enter. Se eu vir aqui e digitar ES e só escolher com o mouse, ele já faz o serviço do Enter. Ele está me pedindo para eu selecionar os objetos. Tá vendo que tem um quadradinho aqui, ó, ele já apareceu, é o quadradinho do comando, então o que eu vou fazer para selecionar? Eu vou clicar fora, vou clicar aqui em cima do desenho, do lado de fora, clico, seguro o botão clicado, estou com o meu botão segurado. Eu cliquei, mas eu segurei, não soltei. Aí eu venho aqui, ó, e seleciono ele. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Selecionei, botão direito para confirmar. Agora ele está me pedindo um ponto base, ó. Escala, especificar um ponto base, aqui embaixo na caixa de diálogo aqui. O meu ponto base, eu defino aqui como a origem aqui também, ó, bem aqui no canto inferior aqui, ó. Por quê?
Quando eu der a escala, ele vai aumentar da direita para cá e daqui para cima. Ele não mexe para a esquerda e nem mexe para baixo, tá? Se eu clicar exatamente no meio da figura, ele vai aumentar para todos os lados. Ele vai ter este meu ponto aqui como meu ponto central, tá? O ponto de origem. Se eu clicar em cima da figura, ele vai aumentar para os dois lados, tá? Então eu vou clicar aqui. Clico aqui só para identificar para ele que é a partir dali que ele vai dar a escala. E eu digito, ó, apareceu lá na caixa de diálogo, específico no fator de escala ou referência. Vou digitar aqui 1000. Tá? A gente vai trabalhar em milímetros, né? Então digitar 1000 aqui. 1000. Tá vendo? Ficou tudo branco por quê? Porque aumentou a imagem. Né? Olha como ela ficou melhor agora. Então, esse ciclo aqui, tudo que eu fiz à mão, lá da escola, né? Evidentemente que não está idêntico, né? Tem muitas coisas que tem lá que não tem, né? Eu fiz aqui bem ilustrativo, tá? E aí, todas as medidas eu coloquei um M na frente, porque aqui eu anotei em metros. Só que a gente vai desenhar elas aqui em milímetros, tá? E como a gente começa a fazer esse desenho? Bom, eu posso fazer esse desenho já considerando a área dele, né? Ou seja, o retângulo. Por que o retângulo? Porque eu tenho aqui, ó, na minha largura, aqui, né, na minha altura, eu tenho 15 metros, e no meu comprimento aqui tem 55 metros. Então eu posso vir aqui, né? Mudo aqui, ó, a linha, porque está em cotas, e não é cotas, né? Agora é desenho, então eu vou mudar aqui para contínua, né? Ó, contínua. Aí eu vou vir aqui, vou escolher aqui, ó, um retângulo. Escolhi o retângulo, né? Ele está me pedindo um ponto para eu clicar para pôr o meu retângulo. Então eu vou clicar aqui. Cliquei aqui. Né, ó, cliquei, soltei o botão do mouse e aí o desenho vai ficar com a medida que eu determinar agora. Então percebam que a primeira medida que está aparecendo para editar é a medida lá de cima, ou seja, a medida do comprimento, né? Então, como é 55 metros, eu quero desenhar em milímetros, de metros para milímetros, né, ó, milímetros, eu multiplico, ou seja, eu faço vezes 1000. Então, é o valor que está ali vezes 1000. Então, se está 55 vezes 1000, vai ser 55.000. Tá? Então, eu digito lá no teclado, ó, 55.000. E aí eu não aperto Enter. Por quê? Porque eu também preciso digitar ainda a altura, né? Preciso digitar a largura aqui do prédio, né? Eu vou digitar depois. Então, para fazer isso, eu tenho que apertar o Tab no teclado. Vou aqui e aperto o Tab. Então, ó, ele já manteve lá, tem um cadeadinho lá, ele já manteve os 55.000. Tá? Só que a minha altura ela é 15 metros. Opa, de metros para 1000, 15 vezes 1000, eu tenho que digitar aqui 15.000. Aí eu dou Enter. Né? Dei Enter, olha só agora. Eu já tenho a área lá da escola. A área do pavimento inferior lá. Só que percebam que a minha imagem agora, ela ainda está pequena, né? Embora eu tenha dado uma escala de 1000, ela continua pequena. Então, agora o que, que eu faço? Agora eu já tenho uma referência, né? Ó, tá vendo? Ela ficou muito pequena lá. Eu tenho uma referência. Então, o que, que eu faço agora? Eu tá? Então, eu vou digitar aqui, ó, escala, ó. Digitei só S e apareceu aqui, ó. Clico com o mouse em escala. Ela está me pedindo, ó, objetos. Clico com o botão esquerdo e seguro. Não solto o botão. E aí eu vou arrastar o mouse para selecionar o que eu quero. Eu quero selecionar, selecionei. Botão direito, confirmei. Agora ele está me pedindo um ponto base. Aí de novo a gente volta naquela história, ponto base. O que vai acontecer aqui? Se eu clicar agora aqui, onde eu cliquei anteriormente, o desenho ele vai aumentar para cima e para a direita, ou seja, ele vai acabar interferindo no que eu estou fazendo aqui agora. E não é o que eu quero. Quero que ele se mantenha aqui afastado do desenho. Então eu vou clicar aqui, porque aí ele vai aumentar para a direita e vai aumentar para baixo. Então eu clico aqui, né, no canto superior esquerdo, cliquei. E ele pede um valor. Vou digitar 1000 de novo agora. 1000. Então, ó, ficou maior do que no desenho, né? 1000 é exagero, né? Então, opa, vou digitar um valor menor. Então, eu dou um Ctrl Z, repito lá, escala, botão direito, botão esquerdo do mouse, clico aqui fora, e quando eu clicar, eu não solto, eu clico e seguro o botão. Selecionei. Botão direito para confirmar. Vou clicar aqui, porque eu quero que ele aumente a partir daqui, e agora eu vou digitar 500.
Ainda ficou grande, tá vendo? Muita coisa, né? Então eu vou de novo, ó, Ctrl Z, ele vai voltar. Escala, botão esquerdo, clico e seguro. Aí eu arrasto só o mouse para selecionar. Botão direito. Escolho a minha origem. E vou digitar aqui, ó, só 100. Olha só como já ficou melhor para trabalhar. Só que, né, ó, ele acabou pegando um pouco aqui. O que eu faço para resolver isso? Simples. Vou digitar M, ou mover. Ou eu venho aqui em modificar, lá em cima, e eu vou escolher essa opção aqui, ó. 4 setinhas para duas para cima, né? Ó, uma para cima, para esquerda, para direita, uma para baixo. Ou digito mover, tá? Escolhi aqui, ele vai pedir para eu selecionar, né? Aqui o objeto que eu quero mover. Clico com o botão esquerdo, seguro, arrasto, pego só a imagem, botão direito para confirmar, clico na imagem e aí eu arrasto ela para baixo um pouco. Pronto, resolvido. Então aqui eu consigo trabalhar com a minha imagem dentro do AutoCAD, tá? Bom, pessoal, já tem definição externa da escola, né? Ou seja, essa é a área, né, lá da escola, tá? E agora eu preciso começar a desenhar as partes internas, tá? Como eu faço isso? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir a espessura das paredes, tá? Então, todas essas paredes aqui, elas não têm nenhuma cota aí no desenho, tá? Então, todas essas paredes aqui, considerando a parede maior, reboco e tudo mais, vou considerar que ela tenha lá 15 centímetros, tá? Então, eu estou desenhando em milímetros, né? 15 centímetros para milímetros, ó, centímetros para milímetros, eu multiplico por 100, tá? Então, eu vou copiar isso aqui para dentro, 150 milímetros, né? Se são 15 centímetros, em milímetros vão ser 150 milímetros. E como eu faço isso? Eu vou utilizar essa opção aqui, ó, deslocamento. Eu posso digitar aqui deslocamento, né? Já vai aparecer, que é o clique em cima direto, ou eu posso vir aqui e clicar em deslocamento, tá? E aí, ó, ele está me pedindo aqui, ó, para especificar a distância, né? Ó, qual que é a distância? Eu falei já para vocês, a distância de 150 milímetros, não é isso? Antes que eu tinha falado para vocês. Digito aqui, ó, 150, clico e jogo para dentro, né? Ó, vamos lá de novo. Escolho deslocamento, ou digito lá, né? Ó, deslocamento, escolhi. Aí vai me pedir aqui um valor. Como eu já tinha digitado 150, né? Se eu der enter, ele vai repetir. Mas eu vou digitar aqui de novo. 150. Dei. Aí vai me pedir para eu selecionar quais os objetos que eu quero deslocar. Então eu clico em qualquer uma dessas linhas aqui, porque é uma única entidade, e jogo para dentro, porque essa medida que eu coloquei é medida externa, né? Eu quero jogar a parede para dentro. Então aqui eu já tenho as paredes aqui, as espessuras das paredes aqui já prontas. Agora é só começar trabalhar com as demais medidas, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, ó, vou desenhar aqui, ó, sala dos professores, tá? Então, a sala dos professores, ela vai ter aqui, ó, 5 metros, né? 5 metros é a largura que eu tenho aqui da sala dos professores. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso da seguinte forma, né, ó. Eu posso vir aqui, ó, pegar essa linha, né? E aí aqui eu não tenho referência nenhuma para clicar. Por quê? Porque não está habilitada lá opções para eu poder fazer isso. Então, como eu resolvo isso aí? Eu vou vir aqui em polar, e aí do lado de polar tem uma setinha. Eu vou clicar na setinha, vai me abrir essa janela. Eu vou clicar em configurações. E aí eu venho aqui, ó, abrir essa janela, eu vou clicar snap ao objeto. E aí eu vou escolher, ó, extremidade, meio, intersecção, extensão e para círculo, centro geométrico, centro, tangente e quadrante, tá? E aperta aqui concluído.
Aí agora ó, já começou a aparecer lá um quadradinho, né? Se eu quisesse descobrir o meio horizontalmente, ó, onde é o meio, eu chego aqui na linha, perto dela, apareceu o triângulo. Significa que é o meio da linha. Se eu chegar mais perto aqui, ó, eu vou ver que eu tenho dois triângulos, porque ele está funcionando no meio das duas linhas, né? Aí se eu quisesse dividir ele na vertical, a mesma coisa, né? Eu chego perto, ó. Se eu clicar aqui, ó, a minha linha já está exatamente no meio, tá? Então, se no meu desenho está marcando lá a largura da sala, né, ó, tá, 5 metros, é só eu vir aqui, a minha sala contínua, né? Venho aqui, eu vou clicar aqui embaixo, né, ó, vou jogar o mouse para a direita e vou digitar 6.000, né? 6 metros, transformando em milímetros, 6.000. Dei Enter. Opa, ele já colocou a minha linha aqui 6 metros para frente, né? E aí, qual que é o comprimento da sala? O comprimento da sala é de 6 metros, né? Então, eu vou passar uma linha para cima em 6 metros. Então, eu venho com o meu mouse para cima, e aí, ó, o meu mouse aqui, para onde eu mexer, a linha vai, né? Ó, por quê? Porque está desligado o orto, né? O orto é uma opção que está aqui, ó, que ela não está habilitada. Se eu clicar aqui, ela habilita. E aí a minha linha ela só se mexe agora na horizontal ou na vertical, tá? Então, isso aqui impede de eu fazer uma linha torta, né? Porque ela só vai se mexer ou para horizontal ou para vertical, tá? Então eu tenho a opção de apertar aqui, ligar e desligar. Então se eu fizer desse jeito aqui, eu vou fazer uma linha torta, porque eu desliguei o outro, né? Se eu apertar aqui, eu liguei e não permite que eu faça ela torta. Ou eu vou fazer ela para cima ou eu vou fazer ela para baixo na horizontal, tá? Então, isso aqui eu consigo ligar ele aqui ou apertar o botão para ligar e desligar também, o botão F8 do teclado, tá? Então, deixar habilitado ele aqui para eu não ter o erro. A minha linha é para cima, né? Valor de 6.000. Digita aqui 6.000 e aperto o Enter, tá? Então, eu já fiz aqui, né, ó, a largura e o comprimento da sala. E aí eu vou deixar essa linha aqui, ó. Clico, e aí eu venho e percebo que aqui, ó, eu não consigo parar exatamente em cima da linha, né, ó. Eu não tenho certeza que eu estou parando em cima da linha. Dá para resolver isso? Sim, dá para resolver isso também. Basta vir aqui, ó, naquele mesmo local, ó, aqui embaixo em polar, do lado, na setinha, clico nela, né? Aí vai me aparecer a opção lá de configurações. Eu venho aqui de novo, snap objeto, e aí eu escolho, ó, perpendicular, nó, paralelo e intersecção. Olha o que vai acontecer aqui agora. Eu tenho certeza que eu estou parando em cima da linha, porque aqui, ó, ele já está mostrando para mim que ela é perpendicular, que ela está exatamente em cima. Cliquei, dou um F para sair do comando. Ou seja, eu já fiz aqui a medida da sala, né? Aí eu vou tirar o desenho. Essa medida é uma medida interna, certo? Significa que eu preciso fazer as paredes externamente, né? Porque essa é a medida interna, não está considerando as paredes. E aí lembra que eu falei para vocês manterem lá o valor de 50, né? Então eu vou vir aqui, ó, no comandinho aqui em cima de deslocamento, eu posso digitar deslocamento aqui e apertar com o mouse em cima ou dar enter, tá? Tanto faz. Então, escolho aqui, ó, deslocamento. O valor da parede continua o mesmo, 150, né? A gente vai usar sempre esse valor. Dou um enter para confirmar que é isso. E aí eu escolho esta linha e escolho esta linha, né? E aí percebam que aqui, ó, as linhas não estão se cruzando, né? Ó, as linhas não estão se cruzando. E aí, como eu faço para fazer essas linhas se cruzar, né? Eu vou ter aqui algumas opções, né? Dentre elas, estender, tá? Daí, de novo, eu posso digitar aqui estender, ou eu posso vir aqui e escolher estender, clico, né? E aí, quando eu clicar aqui, não vai conseguir estender, por quê? Porque essa ponta, essa linha, não está na frente dessa. Então, para isso acontecer, eu preciso ter uma referência. Então, eu venho aqui, clico em uma das duas, né? Posso clicar nessa aqui. Aqui nesse quadradinho azul, eu vou clicar, segurar, né, o botão, arrasto o mouse para cima. Então a linha ela passou. E essa aqui eu posso também fazer a mesma coisa, clicar e vir
aqui, ó, tá? Que aí ela vai encontrar. Ou eu posso vir aqui, utilizar a opção estender, clique em estender, vou clicar na linha, ó, tá vendo que ela já simula lá? Cliquei na linha e ele estendeu, tá? E para apagar isso que sobrou? Aí eu uso essa tesourinha aqui, que é o aparar, né? Ou digito aparar lá, eu clico na tesourinha aqui, ó, aparar. O que eu quero aparar? Aparar essa linha aqui, ó. Então eu clico na ponta que eu quero aparar. Ok? Pronto, aparou. Botão direito, confirmei. Tá? Pronto, fiz aqui a sala dos professores. Percebam que está bem diferente, né? Está quase que parecendo um quadrado, né? Aqui já está um pouco mais retangular, né? Por quê? Porque não está em escala, né? Então, esse aqui foi um que fez a mão e não está em escala. Bom, então é assim mesmo. Agora eu preciso fazer aqui, pessoal, o recorte da porta. Aqui, ó, é uma porta, né? A porta que entra para a sala dos professores. Como eu faço isso? Aí eu vou ter que vir aqui. Eu vou pegar essa linha aqui, ó, e eu vou clicar nela. Clico no botão azul que está ali na frente, só clico. E aí solto, pode soltar o clique do mouse, arrasta o mouse até aqui, ó, a intersecção, né? Ou eu posso também utilizar o comando lá de estender, né? Ó. Venho aqui em cima, clico nele, estender, clico na linha que eu quero estender, e vai estender a linha até lá. Tá? Então, a abertura de portas, utilizar o valor de 90 centímetros. Né? Então, a gente vai utilizar o valor de 90 centímetros, que é uma largura padrão de porta. Tá? Então, eu preciso cortar isso aqui em 90 centímetros. Como eu faço para cortar isso aqui em 90 centímetros? Né? Eu vou copiar essa aqui. Copio essa linha para cá, através deste comando aqui, ó, deslocamento, né, ó, aqui em cima. E aí ele vai me pedir o valor. Antes de tudo, ele me pede o valor, ó, especificar a distância. Então, vou digitar aqui, ó, 900, porque é a abertura da minha porta. Aí ele vai me pedir a linha, ó. Selecione o objeto. O objeto que eu quero é esta linha aqui, ó. Então, eu vou clicar nela e vou jogar para baixo, né? Com ESC. Então, percebam que aqui eu já consigo cortar as linhas para deixar a abertura da porta. Para cortar, pego aqui essa tesourinha aqui, ó, aparar, clico nela com o botão esquerdo do mouse, clico em cima dessa linha que eu quero parar essa linha, clico em cima dessa linha que eu quero parar essa linha, e clico aqui também porque a linha que eu acabei de fazer eu quero cortar. Pronto. Fiz a abertura da porta. Tá? Eu já aproveito também para cortar isso aqui, ó. Depois eu posso cortar isso aqui, ou eu posso cortar agora, porque aqui é a equilíbrio das paredes, né? A parede foi desenhada antes com a parede agora. Então eu venho aqui e clico aqui, ó. Tá vendo? Já emendou a finaliza aqui, ó. A parede emendada com a outra. E aí aqui eu faço a mesma coisa aqui na parte de baixo. Clica aqui, e aí eu aparo aqui também. Eu consigo emendar as paredes. Aí eu vou ensinar vocês a fazer a alvenaria, ou a esquadria. Então, vamos salvar isso aqui, por enquanto, vou deixar salvo isso aqui, né? Clica aqui em cima, ó, em salvar para não perder se der algum problema, né? E depois eu vou continuar o desenho. Tá? Aí eu vou fazer a alvenaria, ou a esquadrilha, ou seja, eu vou fazer a porta, né? Então, como eu vou fazer a porta? Eu vou mudar aqui o meu layer, né? Ó, eu venho aqui em cima, eu vou mudar a minha linha, porque lembra que eu fiz uma linha só para esquadrias? E agora eu vou escolher a linha da esquadria, que é a linha roxa. E eu vou desenhar ela até aqui fora. Eu vou considerar a porta aqui aberta, né? Vou considerar que a porta aqui, ela tá aberta, né? Tem aquele raio que ela faz, tá? Então eu vou fazer aqui um quadrado, que é a porta. Então pega aqui o comando aqui, ó, de retângulo, ou, desculpa, um retângulo, né, que é a porta. Pega aqui o comando de retângulo, né? Eu clico aqui, retângulo. Vou clicar aqui. Então, ó, já viu que mudou a cor da linha, né? Eu vou considerar essa porta aí com essa porta aí com 900, né, de largura, e vou considerar essa porta aí com 30, né, de espessura, tá? 30 milímetros de espessura aí,
900 milímetros de largura. Então, a primeira coisa que ele está pedindo aqui para mim, que é o que está aparecendo aí, ó, 87,9, é a espessura. Então, digita aqui 30, né, ó, 30. Não dou Enter, eu aperto Tab, tá? Tab. E aí agora eu digito 900, porque é a largura da porta, né? Aí sim eu aperto Enter. Eu fiz a minha porta. E aí a gente explicou para vocês que as portas, elas têm que ter aquele raio, né? Ele circular que mostra o caminho para faz com ela abre, né? E aí como eu faço isso? Eu faço isso utilizando o círculo, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar o comando de círculo, e aí eu vou clicar aqui, ó, no meio da porta. Eu vou clicar aqui, ó, na ponta da porta, tá? E desse jeito, eu preciso cortar, eu só preciso de um semicírculo aqui com um raio da porta, né? E aí eu vou precisar fazer o quê? Uma linha. Então, aqui, ó, clico aqui, clico ó, na ponta da porta, botão esquerdo do mouse, cliquei, levo o mouse para cá e clico aqui onde apareceu o quadrante. Dou um ESC. E agora é só eu cortar o que eu não quero aqui. Corto como? Com a tesourinha. Vem aqui, ó, aparar. E aí, olha só, eu já fiz a minha porta. A porta já está pronta aqui, né? Já consigo utilizar ela como padrão. Então, como eu faço para ter ela como padrão? Eu vou criar um bloco, ou seja, isso aqui eu consigo inserir depois, tá? Ou eu tenho a opção também de copiar e colar, tá? Mas vamos fazer um bloco, por quê? Porque eu garanto que ela vai ficar certinha. Quando eu mover, aonde eu clicar nesse desenho, ele vai pegar o desenho completo. Então, eu vou clicar aqui, ó, bloco. Não tem blocos. Aí eu clico aqui, ó, criar bloco, tá? Aí ele pede para inserir o nome do bloco. Então, eu vou pôr aqui, ó, porta 90 centímetros. É a porta aqui eu vou fazer. Aí ele está me pedindo aqui um ponto base, né? Então, meu ponto base aqui, eu vou considerar aqui o meio aqui da porta. Fica aqui, tá? E agora ele me pede para selecionar. Selecionar. Vou clicar com o botão esquerdo, vou clicar e segurar, arrasto o mouse, selecionei. Botão direito, cancela, né? Eu não clico com o botão direito, tá? Por quê? Porque se eu clicar com o botão direito, eu tenho que selecionar de novo. Então, eu selecionei, eu clico agora com Enter, tá? Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Tem um bloco, tá vendo? Onde eu clicar, ele seleciona o desenho inteiro, tá vendo? Então, tem um bloco pronto aqui, tá? O que eu vou fazer com ele agora? Eu vou posicionar essa porta lá no lugar dela. Como? Através do comando mover, né? Posso clicar aqui, posso digitar lá na barra de diálogo, mover, tá? Então, eu vou clicar aqui, mover. Olha só, onde eu clicar na porta, ela vai selecionar a porta inteira já, ó, porque é um bloco, tá vendo? Selecionou todas as linhas, né? E aí eu clico com o botão direito confirmar, ela vai me pedir um ponto base. Né? Qual é o ponto base? Ou seja, onde eu quero clicar para mover. Então, eu vou clicar na porta na parte de baixo, cliquei, solto, né? Solto o mouse e eu vou para a porta lá, ó. Então eu tenho a minha porta lá, ó. Eu sei que lá, na sala dos professores, eu tenho uma porta aqui, né? Ó. Aí vou colocar uma porta aqui, tá? E agora vamos fazer o refeitório. Vamos fazer aqui o refeitório. Então percebam que esse refeitório aqui é um pouquinho menor do que a sala dos professores, né? O quanto menor? Aí está aqui a medida do lado, ó, 4 metros e meio. Então eu vou vir aqui, vou mudar a minha linha, porque eu não estou desenhando mais esquadra, eu estou desenhando a construção, então eu vou utilizar aqui contínua, clico aqui, escolho contínuo, tá? E aí eu venho aqui, ó, e eu sei que a largura da sala do refeitório lá é de 6,86 metros, né? Então o que eu faço aqui primeiro? Agora eu fiquei perdido, né? O que eu vou fazer primeiro aqui? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é essa altura aqui, 4 altura, né? Ou seja, o comprimento lá dos professores. Como eu faço isso? Eu faço isso através do comando de
deslocamento. Então, eu vou vir aqui, clicar no comando de deslocamento, ele vai me pedir o valor. Não é 900 mais, agora é 4.500, né? 4,5 metros transformado em milímetro, 4.500. Dou Enter. Copio esta linha, porque ó, a medida lá no desenho é uma medida interna, né? Ó. Então, eu vou copiar esta linha aqui, ó. Aí eu clico nela e eu jogo ela para onde eu quero, tá? Confirmo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele me copiou tudo. Por que ele copiou tudo? Porque é uma única entidade, né? Como eu resolvo isso? Porque se eu clicar aqui, ó, ele seleciona todas as linhas. Como eu resolvo isso? Eu preciso explodir essa entidade aqui e transformar ela em várias. Como várias? Eu vou ter uma, duas, três, quatro linhas. Então, se eu clicar, depois de explodido, eu vou selecionar uma a uma. Agora, aqui uma entidade, só vou clicar, seleciono tudo. Então, eu vou digitar aqui, ó, na minha barra de diálogo, né, ó, explodir. Aí eu digitei só EX e apareceu explodir. Clico com o mouse em cima, ele está me pedindo, ó, selecionar objetos. E aí eu vou selecionar, eu quero explodir isso. E em qualquer das linhas, seleciono tudo, que é uma entidade só, botão direito para confirmar. Explodiu. Como eu sei que explodiu, olha só. Cliquei aqui, ó, só selecionou ela, não selecionou mais as outras. Então agora eu consigo apagar só as linhas que eu quero. São essas de cima, seleciono elas e dou um delete. Vou continuar fazendo a minha fala do refeitório dos professores. Então, eu já sei que essa aqui já está com 4,6. Então, se eu ele com de 3,86, né? Eu faço isso. Vou tirar essa linha aqui, ó, através do comando deslocamento. Tá? Clico no comando deslocamento, ele vai pedir a medida. Não é mais 4.500, ou seja, não é mais 4,5 metros. Agora, já estou falando de 3,86 metros. Então, 3,86 metros é a mesma coisa que 3.860 milímetros. Né? Então, digita aqui, ó, 3.860. Clico na linha que é essa, aí, ó, aproximo, cadê erro? É esta, né? Jogo para a direita. Opa, tem a largura da sala dos professores lá. É isso? 3,86, 4 metros e meio. Agora é só fazer o quê? A espessura das paredes. Né? Uso de novo o comando deslocamento. As paredes, eu falei que a gente ia utilizar 150 milímetros, né? Então, ó, eu preciso digitar aqui 150. Digito 150 e aperto Enter. Então, ele me pede objetos. Então, eu quero fazer esta parede, vou para a direita, esta parede e jogo para cima. Enter, confirmo. Tá? Só que aqui tem linhas que eu apagar, sobrar linhas aqui, sobrar linhas aqui. Eu uso o comando da tesourinha, ó, apagar. Clico lá nele, vou botar esta aqui, vou botar essa linha, vou botar essa, essa. Já aproveito aqui, ó, para emendar a parede do lado de cá, ó, clico aqui e já emendei a parede. Aproveito para confirmar e sair do comando. Aqui tem uma porta, né? Ó. Tem uma porta. Então, eu preciso cortar lá a parede para a porta, né? E como eu faço para fazer isso? Deixa eu deletar essa linha aqui do lado que a gente não fala agora. Como eu faço para fazer isso? Eu vou estender essa linha aqui, ó, porque depois ela serve para fechar a minha parede. Pego esse comando aqui, ó, estender ou digito estender, né? Aqui na caixa de e 2, clico na linha, estendi. Confirmei. E agora eu vou copiar essa linha aí, ó, deslocamento. Né, ó. Vou copiar para eu poder cortar aqui e fazer a minha porta. A porta eu falei para a gente manter a medida de 900, né? Uma porta de 90 centímetros ou 900 milímetros. Eu digito aqui 900, porque estou trabalhando em milímetros. 900, Enter. Clico na linha que eu quero copiar e eu quero copiar lá para dentro, porque eu quero fazer a abertura da porta. Então eu vou levar o mouse para a esquerda. Botão direito, confirmei.
né? Aí agora eu volto aqui, pego o comando da tesourinha, né, ó, para cortar essas linhas aqui e já deixar a abertura da porta. Então, vou cortar essa linha e essa linha. Tá? Tem a minha abertura da porta aqui, igual aqui. Tá vendo? Tem a abertura da minha porta aqui, igual ao Aí aqui eu tenho duas opções agora, né? Ó, eu posso inserir o bloco ou eu posso clico nele e aperto Ctrl mais C no teclado. Aí eu clico aqui fora, em qualquer lugar, né? Ó, aqui fora, Ctrl V. Tá vendo? Ele copiou para mim lá o meu bloco. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Ele copiou para mim o meu bloco. Então, eu coloquei meu bloco. Só que a minha porta, ela não está desse jeito, né? Então a minha porta vai ficar invertida. Como eu faço isso? Como eu faço para inverter a porta, né? Aí eu vou ter que achar um comando aqui que faça isso, né? Então eu vou procurar aqui, ó, este comando aqui, ó, rotacionar, ó, rotac. Do lado aqui, ó, da caneta, né, ó, da borrachinha, tem esse aqui, ó, rotac. Clico nele. Ele está me pedindo para selecionar os objetos. Para selecionar, clico, aqui, ó, vou clicar no de fora do objeto, ó, botão esquerdo, vou clicar e vou segurar o botão. Selecionei meus objetos, né? Botão direito para confirmar que eu selecionei. Ele está me pedindo um ponto base. Eu vou selecionar meu ponto base aqui, ó. Dizer que eu quero girar a partir daqui. Ele me pede um ângulo agora. E aí, eu vou digitar aqui, por exemplo, 90. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Digitar 90 e vou dar Enter. Tá vendo? É isso que eu quero? É isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Por quê? Porque se eu deixar a porta desse jeito aqui, ó, quando, né, aqui está simulando, simula que quando a porta abrir, ela vai ficar do lado de cá. Não é isso que eu quero. Eu fique para o lado da parede, né? Imagina eu abrir uma porta que sempre vai estar parando a passagem para cá, né? Então, a porta tem que abrir tem que ter um espaço, né? Bom, aqui tem várias formas de fazer isso, né? Mas eu vou utilizar um comando aqui justamente para mostrar para vocês também que eu tenho essa opção. Eu vou vir aqui ó, em espelhar. Então aqui em cima ó, vai ter esse comandinho aqui, ó, espelhar. Cliquei nele e pede para selecionar os objetos. Eu vou selecionar, vou clicar com o botão esquerdo e vou clicar e segurar o botão esquerdo. Cliquei, ó, e segurei. Aí agora eu arrasto só o mouse, né, com o botão segurado, selecionei o objeto. Botão direito para confirmar. E está me pedindo a linha de espelhamento. Então aqui não precisa desenhar uma linha de espelhamento, já tenho essa linha aqui, eu quero espelhar em torno dela. Então eu vou clicar aqui, ó, nesta linha. E aí, ó, se eu mover o mouse para baixo, tá vendo? Ele já me mostra que ele vai espelhar do jeito que eu quero. É assim que eu quero fazer. Então, eu movo o mouse para baixo, clico aqui, ele está me perguntando lá, ó, você quer excluir o objeto de origem? Neste caso, eu quero excluir, porque eu não quero ter duas portas, uma abrindo para o lado e outra para o outro. Então, eu digito S, porque a letra maiúscula que está ali é o S, né? Ó. Digito S, dou Enter. Então, espelhou a porta para mim. Aí agora é só eu clicar aqui em mover, seleciona qualquer parte aqui da porta que ela colocou. Dou um Enter para confirmar. Vou clicar aqui, ó, no meio dela, aqui, ó, onde apareceu o triângulo. Eu vou mover a porta e vou colocar aqui. Pronto. Tenho as minhas duas salas aqui, ó, de professores e refeitório dos professores. Tá? Então, se eu quiser até cotar aqui, ó, vou mudar aqui, ó, para cotas, né, a linha, tá? E vou pegar aqui para cotar. Deixa eu ver se as medidas que eu coloquei, elas estão corretas, né? Deixa eu pegar essa daqui da sala dos professores aqui. Então, ó, sala dos professores, 6.000, é isso que eu tinha desenhado. Eu vou olhar aqui, ó, 5.000. Então, eu fiz um pouquinho maior, né? Ah, vamos olhar aqui a altura. Vou pegar aqui a cota, vou digitar aqui. 6.000. Ou seja, essa largura aqui, ela está um metro maior do que deveria, né?
um metro além daquilo que deveria estar, né? E aí, será que dá para resolver isso? Né? Ver se tem um comando aqui para a gente tentar resolver isso. Mover. Então, eu vou clicar nesse comando aqui, mover, e eu vou selecionar tudo que eu quero mover. Então, eu quero mover, ó, botão esquerdo, né? Quero mover isso da esquerda 1 metro. Botão direito, clico aqui, ó, e aí aqui eu digito, ó, 1000. Digito 1000, só que eu tenho que arrumar as linhas aqui, né? Então, deixa eu mover essa linha aqui também. 1000. Deixa eu cortar. Essa linha não estava errada, né? Essa linha estava certa. Deixa eu cortar ela. Estava certa. Vou cortar aqui. Deixa eu vir aqui agora e cortar essa aqui também, que está errada, né? Deixa eu levar essa daqui para lá. Dá uma olhada agora na cota aqui para ver. Agora 5, né? 5. Vou lá tá no salvar isso aqui. Os textos. Como eu faço pôr os textos lá dentro de cada ambiente, né? Tanto os textos de cada ambiente, eu vou utilizar este comando aqui, ó, texto, tá? Só que como ele faz parte do meu desenho, né, eu tenho que mudar aqui para contínua. E aí eu mudo a linha contínua, clico aqui no A de texto, tá? Aí eu vou clicar aqui, ó, e eu vou segurar o mouse para eu fazer uma caixa de texto, tá? Eu vou digitar aqui, né, ó, sala dos professores, tá? Se eu quiser alterar a minha fonte, é só eu selecionar ela, venho aqui do lado, ó, e escolho uma outra fonte que eu quero, né? Ó. Então tem várias aqui. E aí cada uma dessas aqui, ela tem um tamanho, né, maior. Então eu vou pôr essa aqui, ó, Arial 50. Vou pôr essa aqui, Arial 25. Então tá vendo que ela já ficou com um tamanho maior? Já ficou com um tamanho maior? Se eu pôr ali, será que vai dar certo? Não vai, né? Ela vai ficar atrapalhando o meu desenho. Então, se eu manter essa Arial 3 aqui, ela vai dar certo? Dá. Se eu manter a Arial 5, aí ela é um pouquinho maior. Só que ela é um pouquinho maior nesse sentido, né? No desenho, ela está nesse sentido, ela está na vertical, ó, cima para baixo, né? Então, eu vou manter a Arial 5 lá, tá? E aí eu venho aqui, clico aqui do lado aqui, ó, na setinha, e olha o tamanho que ficou o texto. Como eu posso resolver isso? Né? Posso resolver isso aqui dando uma escala no texto, né? Então eu vou digitar aqui esse S, né? Escolho a escala, seleciono o objeto que eu quero, que é o meu texto, ó, selecionei, cliquei em cima dele, botão direito, ele está me pedindo um ponto base, escolhi um ponto base lá, e ele está me pedindo o fator de escala. Vou pôr aqui um fator de escala, sei lá, 50. Vou dar um Enter. Olha como ficou agora melhor, né? Aí agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso rotacionar isso aqui, porque lá no desenho ele está escrito de cima, de baixo para cima, né? Então eu venho aqui, ó, e eu clico nessa setinha rotacionar, seleciono o texto, né? Botão direito para confirmar, ponto base, vou clicar aqui como meu ponto base, e se eu mover, ó, só de mover o mouse, eu já consigo ver, né, a posição que eu quero, ó, tá vendo? Ah, não é assim, eu quero assim. Então eu movo o mouse para cá, não preciso nem digitar valor. Tá? Eu posso digitar 90, então eu movo o mouse. Por que, que eu estou conseguindo fazer isso aqui? Porque o meu orto, ele está ligado. Se eu vir aqui, ó, e desligar o meu orto, olha só agora como fica difícil para controlar isso. Tá vendo? Agora ele vai girar igual um relógio, tá?
Então, se eu ligar o meu outro, não. Agora ele só se move para cima, né, na vertical ou na horizontal. Então, eu quero que ele fique para cá. Movi o mouse. Tá? Aí eu venho aqui, mover, clico no texto, Enter, é o botão direito de confirmar, e aí eu movo ele para cá. Só que olha aqui, ó. Não quero que ele fique nesse cantinho. Aí a hora que eu preciso desligar o outro. Aí eu venho lá no teclado, lá, né? Aperto F8 lá. E aí, olha só, eu quero deixar ele bem aqui no meio da sala. Aí, neste caso, eu preciso desligar o outro. Por quê? Se o meu outro estiver ligado, né, eu só consigo mover ele nesse sentido. Eu não consigo mover ele nessa sala. Consigo. Então, bem com ele aqui onde eu quero mais ou menos, aperto F8. Então, ó, vou colocar bem aqui no meio. Pronto. Coloquei ele no meio. Tá? Aí, o refeitório dos professores. É só criar aquele texto. Então, clique em cima dele, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Cara aqui, ó. Aí, para editar, dou dois cliques com o botão esquerdo rápido, né? Dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Edita aqui, ó. Refeitório dos professores. Deixa eu dar um end aqui para ele ir para a parte de baixo. Mover. E aí posiciono ele onde eu quero lá. Tá? Importante eu deixar para vocês, né? Para vocês fazerem aí. Você já tem o croquis aí que eu coloquei aí, né? É só trabalhar com o croquis. O croquis aqui ele já está com todas as medidas aí, né? Para trabalhar, tá? Então, em cima desse croquis aqui dá para vocês terminarem o desenho, né? Aliás, na realidade dá para vocês fazerem o desenho inteiro, né? E o que eu vou passar aqui agora eu vou mostrar para vocês o mapa de risco. Ele tem lá aquele círculo com as cores lá para determinar, né, o risco que existe no ambiente, né? Então precisa ter uma legenda, né, para aquilo ali. Então vamos fazer uma legenda aqui. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui um círculo, né? Vou pegar um círculo aqui, vou fazer a legenda aqui, ó. E aqui, vou fazer um círculo aí com 500 milímetros. Vou pôr aqui, ó, 500. Pronto, fiz um círculo, né? Só que eu preciso ter quantos círculos desses? 5, né? Risco de acidente biológico, ergonômico, físico e químico. Então, eu preciso ter 5 riscos. Né? Então, eu vou copiar isso aqui, ó. Clique em cima, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, que eu já copiei uma vez. Então, eu tenho 5 aqui, né? Será que eles estão alinhados? Não sei. Então, eu vou fazer o que para alinhar? Vou criar aqui uma linha. Centro, ligo a F8, né? O outro lá para a minha linha ficar retinha, né? Ó, tá? E aqui eu vou mover. Esse aqui tá um pouquinho fora de centro. Aí eu vou mover ele para ele ficar alinhado com a linha. Esse aqui também tá um pouquinho fora. Clico aqui, o mesma coisa aqui, ó. Pego o comando mover, né? Clico no círculo, confirmo que eu quero que ele vá um pouquinho mais para a direita, né? Então, ó, acho o centro dele. Vou... Mesma coisa, pego o comando mover, clico no círculo, confirmo, né? Então, ou acho a linha
círculo, ele vai aparecer para mim. Tem aqui os 5 riscos, né? Agora eu pego lá, vou pegar aquele mesmo texto lá que eu utilizei aqui, ó. Vou copiar esse texto aqui, ó. Utilizar esse mesmo texto. Vou colar ele aqui. Só que eu quero trabalhar com ele na horizontal, né? Então eu venho aqui, ó, rotacionar. Escolho aqui um ponto dele que eu vou rotacionar. E vou digitar. Vou digitar aqui, começar em ordem alfabética, né? Risco de acidentes. Deixa eu mover ele, ó. Mover. F8, né? Deixa ele mais ou menos aqui. Risco de acidentes mecânicos, né? Então, agora deixa eu copiar esse meu risco aí para os demais para eu poder você. Copiar todos aqui, porque eu já consigo só depois editar. Copiando desalinhado aqui mesmo, tá, pessoal? Só para a gente entender como faz. Então, ó, acidente, agora eu vou pôr risco biológico, risco ergonômico, risco físico e risco químico. Bom, como eu faço para preencher isso aqui com as cores, né? Então, vou salvar aqui. Coloquei aqui os círculos, mas e como eu faço para preencher isso com as cores? Tá? Para preencher com as cores, eu vou ter que utilizar este comando aqui, ó, ajuda, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, de tem opção desenhar, eu vou clicar aqui, ó, ajuda. Está me pedindo para selecionar um objeto aqui. Vou selecionar dentro desse objeto. Selecionei. Tá? Ele me pede aqui, ó, a cor da ajuda. Né? Cor da ajuda. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó. E ele me dá as opções aqui, ó. Vermelho, verde, azul. Né? Então, um risco mecânico, vamos pôr azul. Vamos selecionar objeto. Cor da Ashura. Né? Só que aqui, ó, percebam que eu estou tentando aqui, ó, digitar lá, e não vai. Por quê? Porque eu preciso fazer as linhas antes também, as linhas de cores, tá? Então, como eu faço as linhas de cores? Da mesma forma que eu fiz aquela hora, né? As mesmas formas lá que a gente viu lá no início, né? Então, lá no início, quando a gente fez as linhas lá, ó, layer, né? Digito layer aqui, eu preciso já deixar determinadas essas linhas, tá? Então, como eu faço isso? Eu venho aqui, ó, camada, e vou digitar aqui, ó. Vou pôr aqui
Ashura acidente. Por aqui, Ashura acidente. Então, ó, Ashura acidente, eu quero que seja azul. Tá? Eu posso usar aqui a mesma definição da linha contínua também. Posso usar aqui a 0,6. Agora eu quero fazer a linha de Ashura para biológico. Então, ó, Ashura biológico. Eu clico aqui no quadradinho branco do biológico. E o biológico eu vou utilizar... Biológico é marrom, né? Vou pegar aqui um... Ó, para não perder o passo, né? Ó. Vou clicar aqui ó, no quadrado branco. Vem aqui, ó, em mais cores, tá vendo? Aí ele vai me abrir essa paleta aqui de cores. Vou pegar aqui, pegar este aqui, ó, 39. Eu fiz o meu Ashura físico biológico. Agora, meu Ashura ergonômico. Vem aqui no quadradinho branco, né? Ó, seleciona aqui ergonômico, quadradinho branco. Ergonômico, vou usar amarela. Então, já tem aqui. Não esqueçam de mudar aqui, ó, a espessura para 0,6, né? Também a espessura para 0,6, tá? De novo aqui, ó, camadas. Ashura físico. Dou Enter. Clico aqui, ó, na linha. Vem aqui, físico. Físico. Vou usar o verde no físico. Aí eu venho aqui, ó. Clico em cima de padrão. Né? Só vou rolar a bolinha do mouse e vou pôr aqui a 0,6. Acidente biológico, econômico, físico e químico, né? Então vou digitar aqui, ó. Ashura químico. Dou um Enter. Clico aqui, ó, em cima de Ashura químico, venho aqui. Químico, vamos utilizar vermelha. Ó, químico, vermelho. Aí vem aqui, clica em padrão e vou manter ela com 0,6 também. Então eu criei as minhas linhas de Ashura, né? Por que que eu fiz isso? Ó? Porque agora na hora que eu for ashurar aqui, por exemplo, vou ashurar o químico, ó, eu já tenho aqui o layer, né, a linha para químico. Aí eu venho aqui, escolho Ashura, clico aqui, selecionar objetos, ó, clico aqui. Aí de novo, Ashura, pronto, cliquei dentro dele, né, clico dentro dele, Enter, já fiz a minha lá com a cor do risco químico. Eu quero fazer agora, preencher aqui o risco de acidente, risco mecânico. Aí eu mudo aqui, ó, acho a Ashura de acidente. Tá vendo? Vem aqui, né, ó, só clicar aqui do lado e escolher, ó, eu quero usar a Ashura de acidente agora. Então, eu vim aqui e cliquei na Ashura de acidente. Aí eu venho aqui, escolho o comando Ashura. Ela tá me pedindo um ponto interno, né, ó, é só clicar aqui dentro. Clica aqui dentro, dou Enter. Tá? Aí, biológico, mesma coisa. Venho aqui e mudo o layer para biológico. Já está até escrito lá biológico para não ter erro, né? Aí eu venho aqui, escolho a Ashura. Ela está me pedindo várias informações, mas aqui eu quero já estar aqui, ó, que é o ponto interno, né? Ó. Então, eu venho aqui, ó, dentro do círculo e dou um Enter. Já fez o biológico. Mesma coisa para o ergonômico. Volta aqui, altera ergonômico. Mudo o layer ergonômico, tá vendo? Mudou. Pega o comando Ashura, clico dentro da linha, dou um Enter. Né? E o último, que é o físico, né? Ó, altera aqui para físico, vem aqui em Ashura, clico dentro e aperto o Enter. Então eu tenho aqui já a minha legenda dos riscos. Aí se eu fosse por aqui, era só copiar o balãozinho, né? Copiar o círculo aqui, tá? E aí para copiar o círculo é fácil. Eu venho aqui, vou selecionar ele, Ctrl C. Então, deixa eu selecionar certo.
professores. Para os professores, que riscos que existem lá? Para os professores só existem lá, né, os riscos ergonômico e biológico, né? E de acidente, né? Risco de acidente, risco mecânico, né? Pouco provável lá, né? Porque lá não tem nem movimentar nada lá, né? As coisas que tem lá já são todas fixas lá, né? Você não tem necessidade de nada lá, né? Não tem nada, não tem barulho, não tem nada químico lá dentro, mas você tem econômico e biológico, por quê? Sim, né? Com pessoas que podem estar ali com vírus de alguma gripe, por exemplo, né? Então, vou copiar esses dois aqui, ó. Selecionei eles, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu venho aqui dentro, coloco os dois. Coloco os dois aqui. Aí no refeitório. No refeitório, pode ter risco de acidente? Pode. Risco biológico? Pode. Pode ter risco ergonômico? Pode. Físico? Pode, né? Calor lá, né? Químico? Difícil, né? Químico é difícil de ter, né? Até um local de alimentação, né? Então vamos pegar esses quatro aqui. Selecionei os quatro. Ctrl+C. Clico aqui, ó. Janela aqui. Ctrl+V. Olha que interessante, não vai caber tudo aqui dentro. Tá vendo? Não vai caber tudo aqui dentro, né? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pôr esses dois aqui dentro. Aí eu venho aqui, ó, esses dois ficaram fora, eles pertencem aqui, né? Eu venho aqui, ó, no comando mover. Comando, seleciono os dois, botão direito, e aí eu vou mover ele lá para dentro. Tá? Então, pessoal, aqui, né, já, acho que acredito, né, vocês já tenho aí uma base boa para poder desenvolver o restante aí, tá? Evidentemente, se tiver alguma dúvida aí, né, estou à sua disposição para esclarecimento, mas eu acredito que com essas informações que eu passei para vocês aqui, já tem aí, né, já tem aí um norte para que vocês possam utilizar, né, o AutoCAD para a área da segurança do trabalho. Lembrando, né, pessoal, que como tudo na vida é questão de repetição, né, de praticar. Então, eu comecei a utilizar o AutoCAD, evidentemente que não o AutoCAD Web, né? Comecei a utilizar o AutoCAD, o programa instalado na primeira empresa que eu trabalhei, isso já faz 20 anos, né? Pouco mais de 20 anos. Então, era um garotão lá, né? Eu vi o pessoal desenhando lá essas linhas coloridas aí, eu ficava pensando, pô, o pessoal é maluco, né? O que tá fazendo aí? E aí eu virei mais um maluco aí, né? Então, a gente começa a perceber que não é nada de todo mundo, tá? Por quê? Você precisa praticar, tá? Então, eu fiz aqui uma parte aqui pequena, evidentemente, né? A ideia é que você pratique, aí, né, aprendendo com os erros, com os acertos, repetição, né? Tentativa, né? Por isso que vocês estão estudando, né? Que agora é o momento de errar, né? É o momento de acertar, né? Então, a gente não pode errar. Você está na empresa lá, a cabeça do lá. Então, aqui é o momento de fazer esses testes aí, errar e acertar e tirar dúvidas, tá bom? Então, já dá para vocês desenvolverem, tem muito para vocês aí, inclusive além dessa questão de utilizar o Word aqui, né, e de utilizar aqui, clicando aqui do lado de polar na setinha e ir nas configurações para você habilitar aqui as posições de snap, isso aqui também ajuda muito, né, que também facilita muito o trabalho de vocês, tá bom? Então espero aí que tenha ficado entendido aí, né, acredito que vão surgir dúvidas, né, mas isso aí faz parte do aprendizado e aí é só me perguntar, que eu esclareço para vocês isso aí conforme as dúvidas forem surgindo.